91, 92 e 93. Estamos iniciando mais uma nova semana, a semana do dia 24 a 27 de agosto de 2020. E ao iniciar essa nova semana, também nós estamos iniciando o capítulo novo, o capítulo 8, Ásia, aspectos demográficos e econômicos, que se estende da página 148 até a página de número 169. Ele é bem extenso, esse capítulo. E alguns critérios que nós vamos utilizar para fazer essa atividade. Em vez de você ficar estudando, decorando tudo que está escrito no livro, nós iremos fazer algumas tabelas e essas tabelas vão ser preenchidas juntamente comigo através das minhas aulas, tanto a aula de YouTube como a aula de live. E nessas aulas, ao a gente responder as perguntas, nós vamos colocando as respostas no quadrinho que vai ser a sua tabela. E na sua plataforma do eClass, no roteiro do estudo, veja lá as tabelas que você vai realizar. E essas tabelas, ao você terminar juntamente comigo, vai ser a tabela avaliativa do mês de setembro, que é a V2. Então, vamos pegar o livro, acompanhar no livro os conteúdos que nós iremos trabalhar relacionado ao capítulo número 8. Antes de iniciar a nossa atividade de hoje, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Que o Senhor possa estar presente com a turma 91, também com a 92 e também com a 93. Que todos eles possam receber as tuas bênçãos, a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Cuide de cada um deles, para que cada um deles possa sentir a presença de Jesus Cristo no coração deles. E também estenda as bênçãos aos seus queridos familiares. E que todos nós possamos estar livres desses problemas que ocorrem no mundo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, essa atividade, como estou falando para vocês, vai ter alguns critérios. O primeiro critério é: você deve se organizar dentro dessas tabelas. E essas tabelas serão todas digitadas. Por isso eu estou mandando no arquivo do Word, que é bem fácil de vocês trabalharem e realizarem o preenchimento das mesmas. No capítulo lá do continente europeu, nós também fizemos tabelas. E essas tabelas vocês foram ótimos, alcançaram os objetivos muito bem alcançados. E nesse também nós vamos também trabalhar com as atividades econômicas e humanas do continente asiático. Por isso que eu falei, tem que ser organizado, porque você tem que pegar o seu lápis, o marca-texto, o livro para acompanhar a aula. Quais são as páginas que nós vamos encontrar esses assuntos? Lá da página 148 até a página 169, que é o capítulo número 8, Ásia, aspectos demográficos e econômicos. Eu coloquei o Google. Por que o Google? Porque algumas coisas você poderá também tirar do Google para responder algumas perguntas. Fica ao seu critério, tá? Outra, a folha é sua, porque você vai imprimir esse Word, né? Depois você vai tirar foto. Professor, eu não vou imprimir nada, eu vou fazer direto no meu computador e vou tirar foto, eu vou gravar e vou enviar. Não tem problema, você pode imprimir esses arquivos que são Word, ou você também pode digitar diretamente no seu laptop, ou no seu computador, no seu iPad, como achar melhor. E aí, quando for o dia, você vai enviar essa atividade, ok? Essa avaliação, que é a atividade avaliativa do mês de setembro, ela vai ter um valor de 0 a 10. Se você fizer corretinho, deixar tudo bonitinho, conforme aquilo que estamos explicando, você
tem a nota máxima. Agora, se você não fizer bem caprichado, aí a nota vai diminuindo com relação ao trabalho. Por isso que eu coloquei ali, ó, eu coloquei o item bem aqui assim, organização. Tem que ser bem organizado essa atividade para valer a nota máxima, que é 10. Outra, então isso que é o AV2, que é a atividade avaliativa do mês de setembro. No mês de agosto, nós tivemos a atividade avaliativa do capítulo número 7, que foram feitos por vocês das páginas 138, 139 e depois foi feito da página 145, 146 e 147. Agora, da página 148 a 169, não precisa fazer as atividades do livro, e sim você vai preencher essas tabelas, ok? Então eu quero que você acompanhe esse estudo juntamente comigo. Eu te fiz assim, ó, regionalização cultural e religiosa. E focalizar, conforme o livro, ele focaliza em algumas regiões o continente asiático. Nós temos a região centro-norte, nós temos a região sudeste, temos a região sul, tudo isso são regiões do continente asiático. Temos a região do Oriente Médio e, por último, temos o Extremo Oriente. Então, nós vamos ter praticamente 5 tabelas para você preencher, que são esses 5 títulos: Centro-Norte, Sudeste, Sul, Oriente Médio e Extremo Oriente. São as 5 tabelas que você vai preencher e vai ser entregue no final do período do mês de setembro. Bom, ao você observar esse mapa nos mostra o seguinte. Primeiro está ali escrito a região centro-norte. Aonde fica a região centro-norte, né? Então, por exemplo, vai pegar aqui a região da Rússia, tá? Vai pegar a região aqui de Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Esses países que eu acabei de citar são países que fazem parte da letra A, região centro-norte. Aí nós temos também a região chamada Sudeste. A região Sudeste é aquela região que está localizada aqui, ó. Esses países, estou passando o mouse agora, ó, esses países estou passando o mouse aqui, ó, são países chamados Sudeste Asiático. Aí nós temos a região Sul. A região Sul é esses países aqui como a Índia, o Paquistão, o Nepal, Butão, Bangladesh e Myanmar, que está localizado aqui no Sul. Temos Sri Lanka e aqui não está no mapa, mas temos as Maldivas. Depois nós temos a região Oriente Médio. O Oriente Médio é aquele conjunto de muitos países aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, é chamado de Oriente Médio. Desde aqui do Afeganistão, Irã, Iraque, tudo isso aqui nós chamamos de Oriente Médio. E outro que nós temos é o Extremo Oriente. O Extremo Oriente é aqueles países tais como, vamos ter aqui a Mongólia, que eu estou passando com o mouse, a República Popular da China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan. Esses países aqui são o que nós chamamos de Extremo Oriente. Então, todos os países do continente asiático, eles são divididos em 5 regiões, conforme o aspecto religioso, conforme o aspecto social, político e econômico. Repetindo, quais são elas? Região Centro-Norte, Centro-Norte aqui, que eu mostrei com o mouse, região Centro-Norte, região Sudeste, isso aqui tudo é Sudeste, depois a região Sul, depois a região Oriente Médio e o Extremo Oriente, ok? Continuando, isso você pode observar lá na página número 148 do seu livro. Continuando, nos diz o seguinte:
Agora vamos partir para as perguntas. Quais são as perguntas que nós vamos trabalhar para preencher essa tabela? Primeira pergunta, ela vai estar lá na página número 148, que são os países. Na tabela você não precisa colocar as capitais dos países. Se quiser colocar a capital do país, pode colocar. Aí é uma curiosidade sua. Aí você pode procurar isso no Google. Mas não há necessidade. É só colocar os países, tudo bem. Próxima pergunta é o número 2. Religião. Aonde nós vamos encontrar a religião? Na página 149 até a página número 150. Então, nessas páginas 149 até 150, nós vamos encontrar as religiões que são típicas dessas 5 regiões que nós estamos trabalhando. Depois, a pergunta número 3 é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como que se apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano para as 5 regiões? E nós vamos encontrar resposta na página 153 até a página 156. Na página 158 a 159, nós vamos ter a mineração. Quais são os principais minerais que são extraídos na região do continente asiático, que são as 5 regiões. A pergunta número 5 vai da página 160 à página 162, que vem falando sobre agropecuária. Então, nós vamos colocar os principais produtos da agricultura, os principais produtos da pecuária, que são abrangidas nessas 5 regiões: Centro-Norte, Sudeste, Sul, Oriente Médio e Extremo Oriente. A pergunta número 6, ela está na página 162 a 167 e nós vamos focalizar quais são as principais indústrias que nós temos nessas 5 regiões que fazem parte do contexto do continente asiático. E a última pergunta, o número 7, é o turismo. Esse turismo, podemos encontrar resposta na página 167 ou no Google. Por isso que eu pedi para vocês poderão também achar no Google a resposta do número 7, que é o turismo. No Google vai ser o quê? Você vai encontrar quais são os pontos mais visitados ou cidade ou ponto turístico que se destaca nas 5 regiões, no Centro-Norte, no Sudeste, no Sul, no Oriente Médio e no Extremo Oriente. Essas são as perguntas que nós iremos preencher na tabela, tirando resposta das páginas 148 até a página 167. Você está preparado para começarmos? Então vamos lá? Anime-se. Você já baixou no seu arquivo as tabelas e você pode já preenchendo junto comigo, vai grifando, vai fazendo essa tabela. Não deixe tudo para a última hora. Como nós fizemos a pergunta, seja um cara bem organizado para tirar nota máxima nessa atividade. Primeira tabela é essa aqui, ó, é o Centro-Norte. E a primeira pergunta é países. Então vamos ver quais são os países que nós vamos colocar nessa tabela. Ali está escrito países. Então você indo lá na página número 148, nós vamos colocar alguns países tais como, nós vamos ter 6 países. Quais são esses 6 países? Vamos ter a República Asiática, vamos ter Cazaquistão, vamos ter Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Esses países estão lá na página número 148, que está no mapa e está pintado de verde mais escuro. Então você vai colocar quantos países? 6 países. Aqui onde está escrito países, você vai preencher colocando 6 países. País, 2 pontos, e coloco os 6 países.
Repetindo, lá na página 148, você tem no mapa que está pintado em verde mais escuro, repetindo, Rússia Asiática, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão, ok? Então já respondemos a primeira pergunta do Centro-Norte países que você acabou de encontrar ouvindo na página 148. Agora temos a segunda pergunta. Hoje nós iremos fazer algumas perguntas, não iremos preencher toda a tabela. Vamos preenchendo por etapas. Religião. Lá na página número 149, lá onde está escrito na primeira coluna, letra A, Centro-Norte. Então diz o seguinte, a maior parte do território russo está localizado na Ásia, porém a capital Moscou e as expressivas concentrações populacionais estão no território europeu. Agora, olha só, a religião islâmica. Então você vai colocar aí, onde está escrito religião, vai colocar islâmica. Né? Só colocar o nome da religião, islâmica. E aí estou continuando a leitura aqui. Ó. Predomina com índice de que variam de 70% a 90% da população. No Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Então aqui, ó, aqui onde estou passando o mouse, quantos países são? Você vai colocar 6 países. Esses 6 países estão na página 148 no mapa na legenda verde escuro. E aqui na religião você vai colocar o quê? Islâmica. Só isso, por enquanto. Aí na próxima aula, nós vamos preencher o restante desse quadro. Tá? Agora vamos para a região sudeste. A região sudeste, nós iremos encontrar 10 países. 10 países. Está onde? Lá na página 148. Então agora acompanhe comigo quais são esses 10 países. E você já pode enumerar para não se perder. Quais são eles? Então lá, página 148 está no mapa de cor rosa. Então lá, vou colocar lá, número 1, Tailândia, número 2, Laos, número 3, Vietnã, número 4, Camboja, número 5, Filipinas, número 6, Brunei, número 7, Malásia, número 8, Singapura, número 9, Indonésia e o 10, Timor-Leste. Você sabe que o Timor-Leste ela tem em 2 espaços. O Timor-Leste ele está tanto uma parte no continente asiático como outra parte no continente oceânico. Então são esses 10 países que você vai colocar. Então repetindo, lá na página 148 está em rosa. Quais são eles? Tailândia número 1, 2 Laos, 3 Vietnã, 4 Camboja, 5 Filipinas, 6 Brunei, 7 Malásia, 8 Singapura, 9 Indonésia e 10 Timor-Leste. Como falei para você, Timor-Leste apresenta tanto no continente asiático como no continente oceânico. Agora vamos a outra pergunta, da tabela do Sudeste. Onde vou tirar essa pergunta? Lá da página 149 a resposta. Então, eu vou encontrar 3 religiões. Quais são elas? Então, olha o que está escrito lá. Vietnã, Laos e Camboja são chamados de Indochina, no que se refere à colonização francesa. Entretanto, no sentido geográfico, a sub-região também inclui a Tailândia, a Malásia e a cidade e estado de Singapura. Na Indochina, agora grife, é a primeira religião, budismo. Então, a primeira religião, grife, budismo. É predominante. Nos demais territórios do Sudeste Asiático, outras religiões são dominantes. A maioria da população de Brunei e da Indonésia é muçulmana. Então, se grife a segunda religião, muçulmana. E, continuando o texto, diz assim, nas Filipinas e no Timor-Leste, os católicos ultrapassam 80% da população. Então, nós temos o que? No Sudeste, nós temos
10 países e temos 3 religiões. Quais são as 3 religiões? Budismo, muçulmano e católicos. Você sabe que muçulmano é a mesma coisa que islâmica ou islamismo, ok? Então, hoje já preenchemos já 2 tabelas, centro-norte e sudeste, relacionado a países e religião. Continuando, próxima tabela, vamos agora para a região sul. Região sul, eu tenho 8 países. Ao você observar o mapa da página 148, está pintado de verde mais claro. No meu mapa está assim. Então, quais são os países que nós podemos colocar? Número 1, Paquistão. Número 2, Índia. Número 3, Nepal. Número 4, Butão. Número 5, Bangladesh. Número 6, Myanmar. Número 7, Sri Lanka. E número 8, Maldivas. Repetindo as 8 que você vai observar lá outra vez. Número 1, Paquistão. Número 2, Índia. Número 3, Nepal. Número 4, Butão. Número 5, Bangladesh. Número 6, Myanmar. Número 7, Sri Lanka. E número 8, Maldivas. Esses são os países que nós temos na página 148, que são da região sul, 8 países. Agora, quais são as religiões? Então, lendo o seguinte, ó. O hinduísmo, já tem a primeira religião, já grife lá, hinduísmo. Grifo hinduísmo. É praticado pela maior parte da população da Índia e do Nepal. Então, já tem a primeira religião, hinduísmo. Continuando. No Paquistão, em Bangladesh e nas Ilhas Maldivas, o islamismo. Então, grife lá, islamismo. Então, nós temos já 2 religiões, hinduísmo e islamismo. É a principal religião. Ponto. O budismo predomina no Sri Lanka, no Butão e Myanmar. Então, tem a terceira religião, budismo. As Ilhas Maldivas, com 298 km², constituem o menor país asiático. O arquipélago é composto por 1.196 ilhas, mas apenas 203 são ocupados, dividindo uma população de aproximadamente 400 mil habitantes. Então, repetindo para você, quantos países nós temos na região sul? Nós temos 8 países. Quantas religiões? 3. Hinduísmo, islamismo e budismo. Então, já preenchemos a terceira tabela com essas 2 perguntas. E nós vamos continuar preenchendo o restante da tabela na próxima aula. Agora vamos para a região Oriente Médio. Oriente Médio, nós vamos lá na página 148, outra vez no mapa. O Oriente Médio, ele está pintado de laranja, né? E lá, esse é que tem mais países. Ele tem 16 países. Vamos ver lá, contar os 16 países. Vamos ver se a gente não se perde nesses países. Então, por exemplo, nós podemos começar. Primeiro, Iêmen. 2, Omã. Né? 3, Arábia Saudita. 4, Emirados Árabes Unidos. Número 5, Catar. Número 6, Bahrein. Número 7, Afeganistão. Número 8, Irã. Número 9, Kuwait. Número 10, Iraque. Número 11, Síria. Número 12, Turquia Asiática. Número 13, Chipre. Número 14, Líbano. Número 15, Israel. E número 16, Jordânia. Então, como falei para vocês, nós temos 16 países. Vou repetir outra vez se você pegou esses 16 países. É só você copiar da página 148 aquilo que está pintado em laranja, mais escuro. Então, número 1, Iêmen. Número 2, Omã. Número 3, Arábia Saudita. Número 4, Emirados Árabes Unidos. Número 5, Catar. Número 6, Bahrein. Número 7, Kuwait. Número 8, Irã. Número 9, Afeganistão. Número 10,
Iraque. Número 11, Síria. Número 12, Turquia Asiática. Número 13, Chipre. Número 14, Líbano. Número 15, Israel. E número 16, Jordânia. Então são 16 países. Conforme eu falei, se vocês quiserem colocar a capital, poderá. Se não, fica só nos países. Agora vamos para outra pergunta. Quais são as religiões? Então diz o seguinte: a Turquia é um país euroasiático, ou seja, ela tem terras tanto no continente asiático como tem no continente europeu, pois compartilha seu território com Europa e Ásia. Israel tem população superior a 75% de judeus. Então, grifa a primeira religião. Religião, judeus. Quem seriam os judeus? Então, você coloca lá judaísmo. Judaísmo. Em vez de colocar judeu, você coloca judaísmo. Tá? Continuando. Nos outros países, a maioria absoluta é de muçulmana, como Síria, Líbano, Jordânia, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Afeganistão. E no Irã, país formado principalmente pela etnia persa, a taxa de adeptos ao islamismo é de 99,4%. Ou seja, islamismo é a mesma coisa que muçulmano. Então, no Oriente Médio, você só tem duas religiões. Quais são as duas religiões? Judaísmo e muçulmano. Então, você coloca essas duas religiões no Oriente Médio. E aí, essas outras perguntas nós iremos preencher na próxima aula, né? Junto, você está grifando, está marcando essas páginas junto comigo, essas respostas, para você tirar uma nota máxima, que é nota 10, sendo bem organizado. Ao você digitar, você pode digitar com a fonte que você quiser, pode colocar as capitais dos países, ficam ao seu critério. Vamos então agora para a última, chamado Extremo Oriente. Quais são os países? Então vamos lá na página número 148 e temos o Extremo Oriente. O Extremo Oriente, lá na página 148, ela está pintado de amarelo. Então nós temos o número 1, Mongólia, né? Temos o número 2, China, certo? Nós temos o número 3, Coreia do Norte. Número 4, Coreia do Sul. Número 5, Japão. E número 6, Taiwan. Então, quantos países nós temos no Extremo Oriente? Nós temos 6 países. Quais são os 6 países? Repetindo, lá na página 148, que está pintado de amarelo. Número 1, Mongólia. Número 2, China. Número 3, Coreia do Norte. Número 4, Coreia do Sul. Número 5, Japão. E o número 6, Taiwan. Se você fez comigo, você preencheu e colocou 6 países. Agora vamos ao contexto de religião. Então, religião, agora vamos encontrar 5 grupos de religião. Eu estou falando 5 grupos porque... Desculpem, mas na página 150 nós temos mais algumas religiões. Algumas são consideradas religiões, alguns são considerados grupos religiosos. Tá? Então vamos ver comigo? Mais da metade da população da China não adota religião ou filosofia específica. Por isso que eu falei que são grupos religiosos. Em Taiwan, considerada pela China uma província, mais de 90% da população é adepta à mistura do budismo. Então a primeira religião você coloca lá, budismo. Como o taoísmo. Então o segundo grupo, taoísmo. Então você já colocou 2 religiões. Na Mongólia, o budismo, estou lendo lá na página 150 para você encontrar a resposta. Página 150. Na Mongólia, o budismo, já respondemos, já colocamos, né? É seguido por 53% da população. E 38% não segue uma religião ou filosofia, herança da colonização chinesa que durou até o ano de 1921. Então, até agora, nós temos só 2 religiões, budismo e o taoísmo. Continuando. Na Coreia do Norte, as atividades religiosas são rigidamente controladas pelo governo socialista. Então, agora você coloca o terceiro grupo, governo socialista. Ou seja, professor, mas é religião? Não, porque a religião na Coreia do Norte não existe. Então, você vai colocar
governo socialista. Então, esse é o terceiro grupo que nós estamos colocando. Depois, continuando. Tradicionalmente, as filosofias budistas e confucionistas são praticadas pela maior parte da população. Na Coreia do Sul, mais de 40% da população não adota uma crença religiosa. Continuando, os cristãos, então já temos o quarto grupo. Primeiro foi o budismo, segundo o taoísmo, terceiro o governo socialista e o quarto cristãos. Aí você colocou lá, ultrapassa a taxa de 31% e o budismo abrange 24% do continente populacional. Ponto. No Japão, as pessoas costumam praticar o shintoísmo. Então já temos o quinto grupo. Primeiro, budismo. Segundo, taoísmo. Terceiro, governo socialista. Quarto, mundo cristão. E o quinto, shintoísmo. E o budismo, paralelamente, né, o shintoísmo predomina com 84% de adeptos e o budismo 71%. E o cristianismo é seguido por apenas 2% da população. Aí você fala assim, professor, mas cadê o número 6? O número 6 está bem ali, ó. Ali está escrito lá, onde seguir for o governo socialista, tem o sistema chamado confucionista. Então, o confucionismo é o próximo grupo que nós temos de religião. Então, você tem quantas religiões? Você tem 6 grupos religiosos e você tem 6 países que fazem parte do Oriente Médio. Então, essa resposta nós tiramos lá da página 148 para você colocar os países e na página 150 nós colocamos grupos religiosos, tais como budismo, taoísmo, governo socialista, confucionismo, cristãos e shintoísmo. Esses são os principais grupos religiosos. Eu falo grupos religiosos porque governo socialista não adapta a religião, ok? E na próxima aula nós vamos continuar preenchendo esses quadros aqui, né? As perguntas, então já respondemos os países, o mapa, já preenchemos a religião e na aula que vem nós vamos continuar com os números 3, 4 até chegar o número 7. Eu acho que você deu para acompanhar muito bem a aula com o seu livro juntamente para responder essas perguntas. E a próxima aula nós vamos continuar com o assunto sobre índice de desenvolvimento humano e a mineração. Muito obrigado pela sua participação, que Deus possa abençoar você e que você tenha uma ótima semana, um dia muito feliz. Finalizando com uma oração, que o Senhor Jesus Cristo possa estar com a turma 91, 92 e 93, abençoando, protegendo e guiando. E que eles possam preencher essas tabelas e que possam conseguir ser organizado para tirar a nota máxima nessas tabelas. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau, fui.